Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo da disciplina Direito Empresarial. Nós vamos começar pelo tópico Direito Societário. O direito societário é aquele que tem como objeto de estudo as sociedades empresárias. As sociedades empresárias, o direito societário brasileiro, ele encontra previsão em diversas leis. Diversas leis tratam do tema direito societário. Uma das principais leis é o Código Civil de 2002. Um Código Civil, ele tem lá nos seus artigos do 966 ao 1195, ele vai tratar do direito societário, vai falar das sociedades. Mas existem outras leis que também tratam desse tema. Por exemplo, a Lei das Sociedades Anônimas, ou seja, uma lei que rege as sociedades empresárias que se constituem sob a forma de sociedade anônima. E a gente vai ver também que essa mesma lei pode ser aplicada para outros tipos de sociedade que não somente a sociedade anônima. Nós temos o Estatuto das Pequenas Empresas e o Estatuto das Microempresas, né? Um estatuto que trata da ME e da EPP, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que é a Lei Complementar número 123 de 2004. Além disso, temos outras leis, como nós vamos ver ao longo do nosso curso. O que é importante a gente destacar nessas notas introdutórias? Nós devemos destacar, vamos começar falando, quem é empresário? Né? Quando nós falamos, é muito comum nós ouvirmos as pessoas se auto-intitularem empresárias. Mas quem é empresário? Será que toda pessoa, pelo simples fato dela pertencer a uma sociedade empresária, ela pode ser chamada de empresário? Não, nós vamos ver que não. Então vamos começar definindo quem é o empresário. E quem nos dá essa definição é o próprio Código Civil. O Código Civil, lá no seu artigo 966, ele nos diz o seguinte, que o empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o empresário, né, quem nós consideramos empresário, é aquela pessoa que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Sendo assim, nós podemos, a partir desse conceito que a lei nos dá, destacar 4 elementos no conceito de empresário. Primeiro deles é a pessoalidade do sujeito, ou seja, ele deve exercer profissionalmente a atividade, o que é diferente aqui do sócio. Para você ser sócio de uma sociedade empresária, você não precisa necessariamente exercer a atividade profissionalmente, exercer a atividade econômica profissionalmente. Falando de uma maneira mais simples, você não precisa trabalhar na sociedade para a sociedade empresária, trabalhar na firma, como nós falamos. Você pode apenas participar dessa sociedade sendo sócio. Por exemplo, você entra como sócio tendo como objetivo o quê? Um investimento econômico. Porém, você não trabalha na sociedade. Você apenas investiu, você apenas contribuiu com o seu capital. Então, você será sócio, porém, à luz da lei, não será empresário, já que o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica, o que deve ser entendido como você trabalhar na empresa, né, que representa aquela sociedade empresária. Então, o empresário, ele tem que exercer pessoalmente a atividade profissional, tá? Exercer profissionalmente a atividade econômica. E ele deve exercer essa atividade econômica de forma habitual, né? Ele deve praticar a atividade de forma reiterada, permanente, constante e não eventualmente uma vez ou outra. Além disso, o empresário, ele sempre busca o lucro. Então, ele vai exercer profissionalmente a atividade econômica para a produção de bens ou circulação de mercadorias, de serviços, mas fazendo isso visando o lucro. Se ele exercer uma atividade econômica
porém sem visar lucro, ele não é considerado empresário. Então, não basta apenas exercer profissionalmente uma atividade econômica. É preciso que o objetivo do exercício dessa atividade seja o lucro, seja obter lucro com o exercício dessa atividade. Além disso, o quarto elemento que eu disse a vocês, presente no conceito de empresário, é o elemento que caracteriza a atividade organizada. O que é uma atividade organizada? A atividade organizada é aquela na qual verificamos a presença dos chamados fatores de produção, que são capital, os insumos ou a matéria-prima, né? A mão de obra e tecnologia. Então, quando você tem um emprego desses quatro elementos, chamado fatores de produção, você tem uma atividade profissional, uma atividade econômica, né, considerada organizada. Então, você tem a presença do capital, dos insumos ou matéria-prima, você tem da mão de obra e da tecnologia. A tecnologia pode ser representada por qualquer maquinário, por qualquer utensílio que você utiliza no exercício daquela atividade econômica. Muito bem, a nossa lei, ela não vai considerar como sendo empresários algumas pessoas. Quais são elas? São aqueles que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, ainda que essas pessoas exerçam essa atividade com o concurso de auxiliares, né, ou de colaboradores, ainda que eles tenham empregados, eles não serão considerados empresários. Então, todo aquele que exerce uma profissão intelectual de natureza científica, médicos, de natureza literária, escritores, né, de natureza artística, pintores, por exemplo, eles, ainda que contem com o auxílio de colaboradores, de empregados, eles não serão considerados empresários pela nossa legislação. Quem são? São os profissionais liberais, né? Então, esse grupo abrange principalmente os profissionais liberais que nós conhecemos, dentistas, médicos, advogados. Então, ainda que um médico tenha um consultório, ele não será considerado empresário. Mesmo que no consultório dele ele tenha uma assistente, tenha uma secretária, tenha uma pessoa que limpe, ele não será considerado empresário. Foi uma opção da nossa legislação. Agora, em que momento, por exemplo, um médico ele pode ser considerado empresário? A partir do momento em que ele tenha o exercício, né, a sua profissão constituir elemento de empresa. E é importante a gente entender o que é esse elemento de empresa. É quando ele passa realmente, a profissão dele passa a ser um elemento da empresa e não mais simplesmente o exercício da sua profissão. Ele tem algo além, ele tem algo a mais. Vou dar um exemplo para clarear isso. Vejam bem, um médico, quando ele tem um consultório, ainda que ele tenha uma secretária, uma assistente, uma pessoa que cuida da limpeza, que serve o café, se esse médico parar de trabalhar, muito provavelmente o seu consultório será fechado. Tá certo? Por quê? Porque a existência daquele consultório está atrelada diretamente ao trabalho daquele médico, ao exercício da sua atividade profissional. Você vai ao consultório daquele médico por causa daquele médico. Você vai ali por causa dele. Se ele não mais estiver ali, você muito provavelmente não irá mais àquele consultório. Você vai àquele consultório por causa daquele profissional. Então, você acaba atrelando a existência do consultório ao próprio trabalho exercido pelo médico. Você não consegue separar uma coisa da outra. Por isso, ele não é empresário. Você não consegue separar a empresa, a firma, da pessoa. Quando você pensa no consultório, você pensa no médico. Quando você pensa no médico, você pensa no consultório. Como se as duas coisas, consultório e médico, não pudessem existir separadamente.
Então, ele não será considerado empresário, por conta de você não conseguir separar isso. Agora, digamos que esse médico, ele crie, né, funde um hospital e vá trabalhar nesse hospital, além de trabalhar como médico, ele vai trabalhar como diretor desse hospital, e esse hospital tem mais uma gama de outros médicos que prestam os seus serviços ali. Esse médico, a partir do momento em que ele é o diretor desse hospital, ele pode sim ser considerado empresário. Por quê? Porque ele tá, o exercício agora da sua profissão, o exercício da sua atividade é um elemento empresa. Vejam, você vai à Unimed, você passa mal e vai à Unimed. Você não vai à Unimed para ser ali no setor de emergência da Unimed, no ambulatório, você vai ser atendido pelo médico que estiver de plantão. Você não vai ali por causa de um médico, diferentemente de quando você vai ao consultório do seu médico. Você vai ao consultório do seu médico por causa dele. Quando você vai à Unimed, qualquer médico que tiver de plantão será o médico que vai lhe atender. Então, você vai à Unimed por causa do seu plano, por causa do hospital. Você não vai ali especificamente por causa de um médico. Então, você consegue separar, dissociar a profissão dos médicos ali do elemento empresa. Quando você pensa Unimed, você pensa hospital. Quando você pensa o consultório, você pensa no seu médico. Então, nesse caso, um diretor da Unimed, ele pode ser considerado um empresário. No caso da Unimed, pessoal, não, porque ela é uma cooperativa, a gente vai ver isso, mas pense num hospital que não tenha sido constituído por meio de uma cooperativa. Mas a ideia é Unimed, só para ilustrar aí para vocês, né? Então, aí esse médico, a partir do momento em que ele exerce profissionalmente um elemento empresa, dirigir uma empresa, em que você consegue separar a ideia de empresa da ideia do profissional, aí sim ele pode ser considerado empresário, e isso vale para todos os demais profissionais liberais, ok, pessoal? Bom, e aí, é até importante a gente dizer também que imagine que aquele médico, diretor do hospital, ele venha a deixar de ser diretor. Ele se aposenta, ou ele vai para outro país, ou ele simplesmente pede para deixar o cargo de diretor. Vai fechar o hospital? Não, ele será substituído por uma outra pessoa que passará a exercer o cargo de direção. Agora, como dissemos anteriormente, se ele deixar de ir ao consultório dele, provavelmente o consultório será fechado. Agora, se ele deixar a direção de um hospital, não, esse hospital não será fechado. Então, veja que nós temos diversas diferenças aí entre o elemento empresa, né, e o serviço intelectual de natureza científica prestada pelo médico, e quando ele exerce tão somente esse serviço intelectual de natureza científica, ou seja, quando ele atende no consultório dele, você não consegue fazer essa distinção empresa-profissional. Muito bem. E o que é a atividade empresária, pessoal? A atividade empresária como a lei nos diz, é o quê? É a organização econômica dos fatores de produção. Quais são mesmo? O capital, os insumos ou a matéria-prima, né? A gente encontra algumas doutrinas chamando de matéria-prima, a mão de obra e a tecnologia, desenvolvida por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. E para que se desenvolve isso? Para produção ou circulação de bens e serviços através de um estabelecimento empresarial que visa o lucro. Então, a atividade empresária é a organização econômica dos fatores de produção, desenvolvida ou por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, que vai ter como objetivo a produção ou circulação de bens ou serviços através de um estabelecimento empresarial, né, da parte física da empresa, que visa o lucro. Então, essa é a atividade empresária. Agora, nós temos a atividade civil, que não se confunde com a atividade empresária. A atividade civil é aquela atividade em que vai faltar um dos fatores de produção. Então, a principal diferença
é a forma de exploração do objeto social. Exemplos de atividade civil: a produção rural, desde que o produtor não seja registrado como empresário. As cooperativas, né? Por isso eu falei da Unimed. A Unimed é uma cooperativa. As cooperativas, elas nunca serão atividade empresária. Elas serão sempre consideradas atividade civil, né? Elas não visam o lucro, né? E aí a nossa lei vai dizer que as cooperativas desenvolverão sempre uma atividade civil, tá certo? E os profissionais que não se enquadram no conceito de empresário. Quem são esses? Aqueles que exercem atividade intelectual de cunho científico, literário ou artístico, tá? Bom, pessoal, essas são as primeiras notas introdutórias sobre o direito societário. No próximo vídeo, na nossa próxima aulinha, nós vamos falar de quem pode ser empresário, quais são os impedimentos para ser um empresário. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.